E olha, gente, o PDT obteve uma grande vitória no Supremo Tribunal Federal e garantiu nesta terça-feira a autonomia dos estados e municípios para poderem tomar providências contra o coronavírus. O senador Everton, ele é líder do PDT e assinou o pedido, falou com a gente sobre esse assunto. Amigos, o PDT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade na medida provisória 926, onde tratava sobre quem deve legislar sobre a interdição de rodovias, aeroportos e portos. O ministro Marco Aurélio do Supremo deferiu parcialmente o pedido do PDT, onde devolve para os estados e municípios, dá as condições para eles, para que eles continuem fazendo essa forte atuação contra o Covid-19. O artigo 23 aqui da Constituição é muito claro. É competência comum da União, Estado e município. Lá no inciso 2º, cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, esse artigo todo, 23 da Constituição, é claro. A União, o Estado e os municípios, eles têm competências comuns e nós estamos numa guerra onde todos têm que estar mobilizados e com força para fazer esse enfrentamento. Muito bem, portanto, aí a fala do senador e por telefone a gente conversa agora com ele, ao vivo, o senador Everton, sobre esses efeitos da decisão e também da autonomia dos municípios e dos estados. O senador que agora participa, neste momento, de uma grande reunião com líderes dos partidos lá no Senado Federal. Muito boa tarde, senador, muito obrigada, viu, pelo prestígio de poder trazer para a gente aqui, com exclusividade, essas informações sobre toda a movimentação aí na esfera federal das ações em combate ao coronavírus. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Kate. Boa tarde a todos os telespectadores do Hora D. Lamento que o momento difícil que nós estamos vivendo e a pauta, infelizmente, essa crise gravíssima que só aprofunda no nosso país e temos que, mais do que nunca, estar todos irmanados, unidos, em prol de um inimigo único, que é o Covid-19, o coronavírus. Eu estou aqui no Senado Federal, neste momento reunido com os líderes partidários, para definir as pautas das nossas sessões remotas. Hoje à tarde já teremos uma outra sessão para que a gente possa aprovar projetos de lei, medidas provisórias, todos voltados para tentar aí dar o mínimo de solução possível para esse momento difícil que nós estamos vivendo. Eu ontem, em meio a toda esta confusão, comemoramos a vitória que foi essa liminar no Supremo Tribunal Federal, onde deu o reconhecimento da autoridade dos governadores e dos prefeitos para tomarem todas as medidas necessárias para que se possa cumprir a quarentena, o isolamento domiciliar. E com isso é um avanço muito importante, porque nós não podemos ir na contramão do que os técnicos, cientistas, os médicos, a Organização Mundial da Saúde nos dá, a orientação da prevenção. Eu lamento muito, todos os líderes e o Congresso Nacional está muito estarrecido por conta dessa declaração ontem do presidente da República. Agora há pouco, na reunião de governadores remota do presidente com os governadores do Sul e Sudeste, ele teve uma discussão muito forte com o governador João Dória de São Paulo, áspera, muito ruim o diálogo entre eles, e agora há pouco eu recebo a notícia que o governador do Goiás, que era um dos seus maiores apoiadores, o Caiado, também rompe com o governo, dizendo que não tem mais diálogo e não tem condição mais de conversar com o presidente. Nós lamentamos porque esse momento era um momento de diálogo, de união de forças, da união dos estados e municípios. Com esse rompimento e com o afastamento ainda mais do presidente dos momentos mais difíceis que o Brasil precisa dele, vem ainda tentar empurrar para o Congresso e para a política de que nós estamos querendo politizar uma crise de saúde pública, e que não é verdade, né? Nós não estamos, em momento algum, discutindo e nem politizando as ações. Pelo contrário, basta ver que na sexta-feira passada eu fui o relator do projeto que decretou calamidade pública no país. E esse projeto deu as condições para que o governo pudesse trabalhar, sem se preocupar com a execução orçamentária. Há quase uma semana aprovado o projeto, eu pergunto, quantos materiais de EPI chegaram nos estados e nos municípios?
Qual recurso foi enviado concretamente para se fazer essa contenção e essa prevenção? Qual a ação concreta que foi dita para os micro e pequenos empresários por conta dessa paralisação geral? O setor de entretenimento, os artistas, a cultura está parada. Qual é o tipo de apoio que o Estado brasileiro vai dar para essa gente? Quem paga aluguel, como é que vai fazer para pagar o aluguel no final do mês? Qual é o apoio que eles vão ter? Qual é a contribuição dos ricos do Brasil nesse momento? Então, são perguntas que estão sem respostas e nós estamos agora aqui com os líderes conversando para tentar encontrar uma solução e dar aí pelo menos um alento ao nosso povo. Fora isso, é o apelo que a gente faz a toda a sociedade e os irmãos maranhenses, que quem pode, quem puder, fique em casa. Claro que os profissionais de saúde, de limpeza, que poucos são lembrados, mas eles são fundamentais nessa guerra contra o coronavírus, e os profissionais da área de segurança e serviços essenciais, claro que eles estão aí cumprindo o seu dever, cumprindo o seu juramento, estão aí se expondo e fazendo a sua parte. Mas quem não é desse grupo essencial, fique em casa que você vai estar contribuindo e muito para que a gente não tenha o Nordeste, não tenha o Maranhão afetado por essa crise que tem deixado o planeta todo dentro de casa. E nós não podemos ir contra as orientações do Ministério e da Organização Mundial da Saúde. Senador, agora a fala é uma só, essa que o senhor acabou de dizer, que é uma fala universal, aliás, que nós precisamos permanecer vigilantes dentro de casa, que é o melhor lugar nesse momento, não é verdade? Queria muito que o senhor retornasse com a gente, deliberando aí tudo que foi conversado nesta reunião importante, uma vez que a gente já tem um grande ganho, né? Foi capitaneado aí pelo PDT com relação a essa medida, né, que deixa mais livres os estados e os municípios. Isso. O Supremo Tribunal Federal ele garante que os estados e os municípios podem sim legislar através do artigo 23, que trata sobre a questão da saúde pública. Nós estamos vivendo um momento difícil e crise de saúde, que é obrigação sim de todos os entes fazerem esforços comuns, mútuos, para enfrentar essa situação. Eu amanhã, hoje na parte das 16 horas, teremos a sessão remota, deliberaremos, e sem problema nenhum, amanhã, nesse mesmo horário, eu me coloco à disposição para atualizá-los do que nós conseguimos avançar em pautas aqui dentro do Congresso e, com certeza, manteremos vocês todos informados. Diante dessa crise toda, mas eu quero também informar os amigos e irmãos maranhenses que nós estamos de plantão aqui no Senado Federal. Desde a semana passada, na sexta, no domingo, fizemos uma sessão remota virtual para testar o sistema e aprimorá-lo. Na segunda-feira, na terça, hoje, estou falando agora daqui de dentro do Senado Federal e nós estamos de plantão, que nesse momento difícil é hora de estarmos todos trabalhando e dando a sua colaboração. Palavra é união, né, senador? Muito obrigada. Queria lhe agradecer e retorno amanhã nessa combinação nossa aqui, do senhor trazer para todo o Maranhão essas definições que são importantes nesse momento de crise, tá? Eu que agradeço e desejo sorte, fiquem em casa. É a única frase que a gente pode passar para todos os irmãos maranhenses. Um abraço e até amanhã. Até amanhã.